Escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema. Olá, eu sou o professor André Luiz e hoje nós vamos falar um pouco mais de arte. Hoje nós vamos falar da arte do cinema. Isso mesmo, nosso módulo hoje é sobre cinema. O cinema, ele surge, ele acontece logo depois do surgimento da fotografia. Primeiro, nós tivemos a fotografia. A fotografia aparece primeiro, depois, logo em seguida, o cinema. Bom, o cinema, na realidade, ele acaba se aproveitando da fotografia. Isso mesmo. Como é que foi usada a fotografia dentro do cinema? Na realidade, o cinema dependeu da criação primeiro da fotografia. Por quê? O cinema nada mais é do que uma sequência de fotografias. Então, foi pego assim várias fotografias, colocado uma do lado da outra em sequência. E aí, essas fotografias foram passadas de forma rápida. Os nossos olhos passam a ser enganados e aí cria-se todo o movimento. Então, utiliza-se várias fotografias em sequência para que os nossos olhos captem a imagem e vejam aquela sequência. Isto é a película, isto é o cinema. E a primeira exibição que aconteceu, a primeira projeção, aconteceu em 1895. Ou seja, é uma das artes mais recentes que nós temos. Foi aqui perto, na França. Isso mesmo, aconteceu na França. E toda esta projeção, que juntou um monte de pessoas para assistir, que seria uma revolução, ela durou exatamente 40 segundos. Isso mesmo, a projeção, ela teve 40 segundos. Ela mostrava aí a chegada de um trem, né, na estação, e era uma estação chamada La Ciotat, né, e saída de operários, né, uma saída de operários. E na época, a Cinemateca, ela trouxe toda esta revolução. Só que, uma curiosidade, se tinha apenas imagem, não tinha som. O cinema não tinha som. Então, o que as pessoas faziam? Elas viam a imagem, mas não escutavam o som. Só depois, com o tempo, foi que foi colocado uma sonoplastia, foi colocado som na película. Outra curiosidade é que as películas, elas eram feitas em preto e branco, não tinha cor. E ela era gravada, as fotos eram em um filme, né, em uma coisa assim de plástico, parecia ser um plástico, uma tira de plástico, onde eram feitas as fotografias. Com o tempo, descobriu-se que tinha que ter cortes. E por que se chama corte? Hoje em dia, quando você vai fazer um vídeo, você fala corta, trava a imagem. Na época do cinema, que ainda era feito através de fotografia, o corte era feito com tesoura mesmo. Entre uma fotografia e outra, cortava-se o filme, puxava onde você queria, cortava, e aquela parte que não prestou, que não era boa, que não era ideal, desprezava. E aí pegava-se, colava um no outro. Como era um filme de plástico, o material era chamado de acetato, se colava ele com acetona, essa mesmo que tira esmalte, sabe? Colava-se ele e aí colocava-se no rolo e aquilo ia rolando, ia rodando rápido e a projeção acontecia numa tela. Interessante, né? Então, assim surgiu
o cinema, as primeiras gravações no cinema, ok?